santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Pode sentar. Não tem nada a ver com o jogo de hoje, nem domingo que vem. A palavra aqui é a palavra de Deus. Os santistas estão aí torcendo, mas nós temos que olhar para aquele que tem todo o poder lá do alto, o nosso Deus. Meus irmãos, quando a gente fala sobre Jesus, a gente vai nos evangelhos, a gente chega lá e a gente percebe que os evangelistas, cada um, focaram um ângulo da vida de Jesus. Então nós vamos encontrar Mateus apresentando Jesus como Messias que estava para vir e veio. Vamos lá para o livro de Marcos, e Marcos fala para nós, ele enfatiza as ações de Jesus, os feitos de Jesus. Vamos para o Evangelho de Lucas, e Lucas enfatiza ali a ação de Jesus, o ministério de Jesus, a misericórdia do Senhor, a salvação do Senhor, principalmente aos pobres e aos humildes de coração. E nós vamos para o Evangelho de João, e João apresenta a encarnação do Filho de Deus. Então nós vemos que podemos olhar Jesus de diversas formas, e para cada pessoa, Jesus tem uma faceta, tem uma maneira de ser, de agir, de conviver com aquela pessoa. Porque é fantástico, meus irmãos, se nós pudéssemos fazer uma seleção de testemunhos, nós iríamos ouvir testemunhos semelhantes ao do pastor Daniel de hoje, iríamos ouvir tantos outros testemunhos da operação de Jesus na vida das pessoas. Eu assisti um vídeo uma vez de um indivíduo que ele tinha uma doença, ele era o corpo completamente duro, e a casa dele repleta de gente, e ele pregando a Cristo, ele não podia se mover nem nada, mas ele tinha de memória as escrituras, pregava, e Deus fazia a obra, e aquela multidão lá, ouvindo aquele homem, que Deus não curou ele, e ele estava do jeito que ele estava, e ele estava fazendo a obra do Senhor, e glorificando Jesus na vida dele, porque Jesus se manifesta nas nossas vidas de todas as formas, e nós vemos aqui pelos evangelhos, que cada um viu Jesus de uma maneira. Também, nós podemos dizer que nós podemos ver assim, ao nosso Deus, com muitas facetas, e nós queríamos destacar 3 delas, nesta noite. Por isso nosso tema de hoje são exatamente isso, 3 facetas de Deus em sua santidade. Meus irmãos, muitas das personagens da Bíblia, quais nas suas vidas, estas personagens que a Bíblia relata, as vidas delas, melhor dizendo, descrevem Deus por suas virtudes divinas, descrevem Deus por sua majestade, descrevem Deus por sua pureza, descrevem Deus pela beleza, pelo amor, e sendo Deus também a sua grande alegria, não é aquele que tem Deus como a sua grande alegria. Eu imagino o pastor Daniel, derrama lágrimas de alegria, Deus alegria. O salmista no Salmo 43, verso 4 diz assim: então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. E outros textos que nos convidam a louvar ao Senhor, como segundo Crônicas, capítulo 16, verso 29, diz ali: tributai ao Senhor a glória ao seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Como nosso Deus é maravilhoso, como nós podemos ver o nosso Deus através do Senhor Jesus Cristo, em tantas formas, e na divindade de Deus aqui, na sua santidade queremos destacar essas 3 facetas. Então consideremos essas 3 facetas de Deus em sua santidade. A primeira,
Deus, em sua santidade, é distinto de sua criação. Deus não se confunde com a criação dele. Deus é distinto e separado do universo que é sua criação. Nada que se relaciona com o universo está em Deus. Nem as suas forças, nem as suas leis, nem a sua matéria, nem o seu espaço, nem mesmo o espaço sideral. Nada. Quantas são as leis da natureza que nós conhecemos? Nada disso está em Deus. É próprio da criação do Senhor. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, porque nele, isto é, em Deus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por Deus e para Deus. No verso 17 ele diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Meus amados, Deus, sendo o Criador e sustentador do universo, não é sustentado por nada e nem por ninguém. Deus é autossubsistente, isto é, existe por si só. Nós vamos lá no Antigo Testamento encontrar aquela mulher que estava com seu coração dorido, e ela clamando ao Senhor lá no templo, Ana, e ela em sua oração, ela exalta o Senhor Deus com estas palavras, que estão lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Uma exaltação do nosso Deus maravilhoso. E o evangelista João afirma da pessoa divina de Jesus, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Assim, amados, tanto o ser humano como todos os seres visíveis e invisíveis, e a matéria foram criados por Deus, unicamente por ele. Não tem nada que possa ter subsistido nesse mundo por acaso, ou por alguma outra forma. Não, tudo foi criado por nosso Deus, e Deus é distinto, por isso mesmo, de toda a sua criação, porque ele é antes da criação, ele é antes de todas as coisas. Esta maravilha, meus irmãos, é assim descrita pela palavra do Senhor, lá no livro do profeta Isaías, naquela visão que Isaías tem. Nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor Santo de Israel, aquele que formou, perguntai-me as coisas futuras, e demandai acerca dos meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Vou corrigir os irmãos, esse texto é Isaías mesmo, mas o texto é Isaías 45, 11 e 12. Diz: eu fiz a terra e criei nela o homem, e o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez ele e confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Meus irmãos, a coisa criada não pode conter o seu Criador. E sendo Deus em Cristo Jesus, o Criador de todas as coisas, Ele não é um com a sua criação, Ele é um conosco sim, mas não é com a criação. A sua criação é fora dele. O único ser que tem de Deus nele é o ser humano, de toda a criação. Nada tem Deus em si, somente o homem, somente o ser humano. A palavra diz que Deus criou o homem do pó da terra, meus irmãos, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e tornou esse homem uma alma vivente. Então, esta maravilha que é vida, porque vida é algo maravilhoso.
o José Wilker, né? O artista que faleceu. Estava vivo na semana passada, eu fiz uma entrevista dele com toda a dinâmica. Eu tive um irmão que morreu e eu fui lá participar lá do sepultamento dele. E eu olhei no caixão, ele estava inteirinho, bonitinho, mas não tinha vida. Não tinha vida. Então o sopro de Deus em nós é que nos dá a vida. E se nós temos vida, nós temos a presença do Senhor em nós. Somente o ser humano, somente o homem. Este halo que nos dá a vida é o sopro de Deus em nós. Mas somente o homem tem este privilégio e por isso é contemplador das obras de Deus. Ele é contemplador da glória de Deus. E o ser humano é o único que pode adorar a Deus da expressão da palavra. Nada mais, nenhum ser no mundo foi dado esta capacidade de adorar a Deus. Sabe por quê? Porque nós temos Deus em nós. Apenas o homem, mas a criação, toda a criação está fora de Deus. Deus a criou e Deus não é um com a criação, exceto conosco, com os seres humanos. E nunca nos esquecemos, amados, de que Deus em sua santidade, Ele é distinto da criação. Nunca aceitem a filosofia do panteísmo, que diz que Deus está em todas as coisas. Deus não está. Ele criou todas as coisas. E Ele, como Criador, está fora da criação. Por que Ele está no homem? Porque Ele deu vida àquele boneco que Ele fez. Do pó da terra, soprou nas narinas, se tornou ser vivente. Por isso que nós temos então a presença de Deus. Em segundo lugar, Deus em sua santidade tem exclusividade na adoração. Uma das coisas que nós temos como seres humanos, temos que colocar no nosso coração, que Deus em sua santidade, Ele tem exclusividade da nossa adoração. Estávamos adorando ao Senhor aqui com louvores, estávamos adorando o Senhor com oração. Muitas vezes nós estamos adorando ao Senhor, lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, mas a nossa adoração, ela é de direito de Deus, é de exclusividade de Deus. Por isso que Deus abomina a imagem, abomina qualquer coisa que tire dele a adoração. Deus fez o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, e soprou-lhe o halo da vida em sua criação. O ser humano se tornou alma vivente, e a semelhança de Deus é um ser contemplativo. O homem pode contemplar a criação de Deus, e ainda mais, pode entender a criação de Deus, e pode entender Deus como Criador. De toda a criação, somente o ser humano pode contemplar as obras de Deus. O salmista, no Salmo 8, verso 1, ele diz lá: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre o céu. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Que glória nós podemos contemplar. A gente pode olhar no céu, ver as estrelas, ver as montanhas, o mar, que é maravilhoso, né? Você chega na praia, o mar está lá em cima, e você, mas como que a água não sobe aqui? Deus então criou toda esta maravilha, e nós podemos contemplar, e estas coisas muitas vezes colocam interrogações em nossa mente, e só Deus pode realmente responder muitas das perguntas que nós temos a respeito da criação, meus amados. Mas nós somos por natureza contemplativos, porque temos em nós o halo de Deus. Deus nos fez seres viventes, inteligentes, capazes. Por ser criador de todas as coisas, e Deus, o nosso Deus, tem exclusividade da adoração, é digno de toda honra e de toda glória. Estas foram as palavras do Senhor Jesus, quando o diabo o tentou para adorá-lo, lá em Lucas 4:8, e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só adorar a Deus e servir a Deus. Quem está limpando a imagem está servindo a imagem. Meus irmãos,
A exclusividade é de Deus. João, que escreveu o Apocalipse, diz que ao contemplar o anjo que clamava as coisas de Deus, pretendeu adorá-lo, porém foi repreendido por ele. João, ele narra isso, e talvez até com um sentimento profundo, porque ele viu o anjo, temeu o anjo, quis adorar o anjo o repreendeu. Apocalipse capítulo 19, verso 10, e diz assim: e eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Adora a Deus. Você dobre o seu joelho para adorar a Deus, nunca adorar qualquer outra coisa. Essa palavra deveria ser restrita na boca dos crentes. Eu adoro esse jovem, eu adoro essa jovem. Você está usando um termo que é devido somente a Deus. Você pode gostar muito, você pode amar muito, mas adorar não. Adorar é só Deus. Porque a palavra diz isso, que é para nós adorarmos apenas, Ele é digno da nossa adoração. A adoração é exclusiva da santidade de Deus. Devido a esta santidade de Deus, é exclusiva ao Senhor. Quem estiver fazendo dirigindo a sua adoração a qualquer outra, a uma pessoa ou a objeto ou a qualquer coisa, está, na verdade, blasfemando contra o Senhor. Diz John Lennox, juntamente com David Gooding, na obra Conceitos Chaves da Bíblia, diz assim: e é nisso que residem a dignidade e a glória do homem. A vida e a obra dos homens não são absurdas e inúteis, como ensinaram os filósofos existencialistas. Fazer a vontade de seu Criador dá ao homem o único objetivo, que é, em última análise, grande o bastante para satisfazer igualmente o seu intelecto, suas emoções e seus esforços. E estes autores completam falando: e é nisso também que reside a liberdade humana. Adorar a qualquer um ou qualquer coisa que não seja a Deus sempre acaba por degradar e escravizar o espírito humano. E é uma grande verdade, meu irmão. Liberdade só há em Cristo. A palavra diz: Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o indivíduo passa o seu amor, a sua adoração para qualquer outra coisa, ele se torna escravo daquelas coisas. E algumas acabam com a vida dele. A palavra do Senhor nos ensina, meus amados, como deve ser essa adoração ao Deus Santo, vivo e verdadeiro, nas palavras do próprio Jesus, em Marcos 12:30. Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Vamos ler comigo, todo mundo junto aqui no telão, vamos lá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Meus amados, nós fomos criados para prestarmos essa adoração ao nosso Deus. Adoremos-lo, pois, na beleza da sua santidade. Nunca nos esqueçamos, meus irmãos, de que Deus em sua santidade é o único a quem devemos adorar, mais ninguém e mais nada. É o nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Somente Ele é digno da nossa adoração. Amém, meus irmãos? Tenha cuidado. Nunca diga a ninguém: eu te adoro. Não diga. Nem a esposa, nem o esposo. Diga: eu te amo muito, te amo com uma intensidade incrível. Mas adorar é só Deus. Usar esse termo é só a Deus. Porque somente Ele é digno da nossa adoração. É um aspecto da santidade de Deus. O terceiro e último Deus em sua santidade é luz reveladora. 1 João capítulo 1, verso 5. Diz o texto lá: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma.
Deus em sua santidade é luz reveladora. Sabe, por isso que muitas vezes aonde você está, as pessoas que estão te rodeando se incomodam porque você é crente. Mas seja crente mesmo, para que eles fiquem incomodados mesmo, até que o seu testemunho os faça mudar, transforme a vida deles. Lembre-se, porque nós já pregamos aqui, falamos, irmãos, que aonde você está, Cristo está, porque Cristo está em você, Cristo está presente em você, e você pode fazer uma grande obra por onde você passar. Lembremos-nos, meus irmãos, que a visão de Isaías, agora sim, no templo, lá no capítulo 6, daquela visão maravilhosa que tem Isaías no começo do seu ministério, ele diz que os serafins voavam e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da luz de Deus, da glória do Senhor. Chamar Deus de santo é também uma forma de se referir à sua absoluta e impressionante pureza. O Senhor é reto e nele não há injustiça, diz o salmista. Deus é luz e não há nele trevas alguma, diz o Novo Testamento em 1 João capítulo 1, verso 5. Nem intelectual, nem moral, nem espiritual. Saibamos, pois, que nos campos intelectual, moral e espiritual, é a luz da santidade de Deus que traz toda a beleza e sentido à vida. Quando estas áreas não são banhadas pela luz do Senhor, elas não têm brilho e não têm mérito nenhum, traz muitas vezes confusão na vida humana. Mas quando estas mentes maravilhosas, cultas, inteligentes, com esta luz de Deus a brilhar nelas, então se tornam lindas e fazem o sentido da vida. Meus amados, a grande majestade desta luz, desta pureza, da santidade de Deus, é que ela revela o pecado. Primeira coisa, por isso que Deus muitas vezes é desconsiderado. O cara diz: não, eu sou ateu, eu não creio. Sabe por quê? Porque quando ele olha para a santidade de Deus, ele vê os seus pecados. Ele não quer admitir os seus pecados, nem quer admitir que ele é falho, então ele repugna a Deus. E diz: eu sou ateu. Só que ele não é capaz de retirar dele o sentimento divino, porque o sopro de Deus está nele. E é exatamente isto que vai levá-lo ao juízo diante de Deus. Porque ele nega um Deus que existe nele e não pode tirar Deus daí. Não tem como. Somente na morte, então ele separa do corpo e vai prestar contas ao Senhor. Então a grande majestade desta luz, desta pureza, desta santidade, como dissemos, é que ela revela o pecado. O Senhor Jesus observou lá em João 3,20, ele disse: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Não vem para a luz, não vem para Deus. Por isso que nós cantamos aquele: o Senhor quebra corações, porque só pode vir para a luz aquele que o coração é quebrado espiritualmente. Aí ele vai admitir os seus pecados, vai admitir o sangue de Jesus, a purificação dos seus pecados, a bênção do perdão, e ele vem então para a luz e vai ficar na luz. No verso seguinte de João capítulo 3, o verso 21, diz lá: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deus é luz. Em outras palavras, aquele que tem a vida pura e pratica a verdade vem para Deus e permanece nele. Aquele que vive praticando o pecado, a mentira, foge, se esconde de Deus, porque as suas más obras são reveladas mediante a luz divina. E nesse contexto havemos de considerar o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, meus irmãos, que diz lá: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isto é o produto da operação de Deus em sua santidade.
Em sua santidade, Deus é luz reveladora dos santos e dos ímpios e pecadores, aqueles para a salvação, estes para a condenação eterna. Nunca nos esqueçamos de que Deus, em sua santidade, é luz reveladora. Ele revela o bem e revela também o mal. O bem para a sua glória e o mal para o juízo eterno. Vamos encerrar nossa mensagem. Através desta mensagem, renovemos as nossas mentes quanto a estas facetas da santidade de Deus. E vimos que Deus, em sua santidade, é o Criador de todas as coisas e distinto de sua criação. Que Deus, em sua santidade, tem exclusividade em nossa adoração. E que Deus, em sua santidade, é luz reveladora, que revela a santidade dos seus santos, mas também revela o pecado. Vamos ver o que diz então a palavra lá em Mateus capítulo 5, verso 16. Ela diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. No Salmo 90, verso 8, o salmista diz assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então a luz de Deus revela a santidade, mas revela também o pecado. E nós devemos glorificar a Deus por isso, porque quando nós percebemos o pecado em nós, nós podemos nos arrepender, clamar ao Senhor o perdão, pedir o sangue de Jesus Cristo que nos lave e nos purifique de todo o pecado. E nós esperamos que esta luz, que brilha também na sociedade, possa fazer com que os homens, vendo os seus pecados, se arrependam e aceitem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Como nós aplicaríamos a mensagem desta noite, meus irmãos, nas nossas vidas? A única maneira de aplicar esta mensagem é repetir aqui o texto de 1 Pedro 1,16: sede santos porque eu sou santo. O que Deus quer de nós é isso. Sede santos, porque eu não posso entender santidade do crente quando o crente está na igreja sentado ouvindo a palavra, cantando louvores, fazendo tantas coisas, e quando sai no meio da semana, vai beber com os amigos, vai fazer farra, vai para boates, vai para baladas, e vai para isto e vai para aquilo. Isso não é vida em santidade. Vida em santidade é uma vida reservada para Deus, para o serviço do Senhor, para ser luz do mundo, verdadeiramente atrair as pessoas para Deus. Então nós devemos ter isso no nosso coração, ser santo, ser pessoas separadas para Deus, porque o nosso Deus, Ele é santo. Como nós apelaríamos aos corações? Meus amados, lembremos-nos de que Deus é distinto de sua criação, mas que ao criar o homem, colocou nele o seu fôlego e criou assim um vínculo entre o homem e ele. O único ser que tem vínculo com Deus é o homem, é o ser humano. E nós, pelo Espírito do Senhor, que em nós está, tenhamos uma forte ligação com o nosso Deus. E agora digo a você, que o meu desejo é que você esteja sendo luz, e esteja vivendo na luz divina. Que a luz divina esteja revelando aos homens as suas obras maravilhosas e santas. Agora, caso você não esteja vivendo assim, mas quer viver uma vida santificada e na luz de Deus, sem nenhum temor, eu encorajo você que ore comigo agora. Eu vou pedir que seriamente todos os crentes curvem as suas frontes e fechem os seus olhos. E vou pedir para aqueles que estão pedindo a Deus forças para melhorar as suas vidas, que coloquem a sua mão para o alto, num sinal de fé. Eu estou com meus olhos fechados, não vou ver as suas mãos, porque as suas mãos estarão levantadas para Deus, para o Senhor, nesse sinal de fé. Senhor nosso Deus, eu te rogo agora, Senhor, por esses meus irmãos em Cristo, servos teus, Senhor, que desejam ardentemente, ó Pai, te servir,
completamente, com o corpo, com a alma, com a mente, com o espírito, com todo o seu ser. Concede esta graça aos teus filhos, dando-lhes, ó Deus, o poder vindo de ti para os seus corações, fortalecendo-os, fazendo-os gigantes da fé. Ó Deus, aceita a nossa oração e abençoa esses teus filhos desta maneira, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. E esse cântico é um cântico da verdadeira adoração a Deus. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vamos entoar? Com alegria, eu pedi ao grupo que vem aqui e nos acompanhe. Eu quero que você cante, e cante com o coração, com o desejo mesmo de estar adorando a Deus, como fizeram no louvor de hoje. Depois de ouvir a mensagem, saber que Deus é santo, e que Deus, Ele tem o nosso exclusivo louvor. Nós louvamos somente ao nosso Deus. Vamos fazer isto agora através do cântico. Vim para adorar-te.
convidar os diáconos e diaconisas para a celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é oferecida a todos os crentes em plena comunhão com as suas igrejas, os nossos irmãos que nos visitam e a todos os crentes da igreja que estejam em plena comunhão. Hoje é um dia de festa, e quando é dia de festa, tem que terminar, né, com algo maravilhoso. Esse algo é a celebração da ceia do Senhor. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, meus irmãos, examinar-se não é para desistir de tomar a ceia, mas é para você pedir perdão do seu pecado, para você orar a Deus. Você se examina se há algo, né? Se você não encontra nada de Senhor, se há algo oculto, que o teu sangue me lave e me purifique, e assim, lavado e purificado, você participe da ceia do Senhor. Vou pedir ao irmão Onias para auxiliar aqui, juntamente com os diáconos. Nós vamos distribuir o pão, enquanto os irmãos fazem o exame de consciência.